Bom dia, graças a Deus. Quero agradecer a Deus por você ter ficado esses 7 dias aqui junto de mim, junto do nosso Deus, que nós estamos ainda, né? Na oração, pessoa segundo o coração de Deus. Olha a bênção que o Senhor nos deu. Olha o milagre e as maravilhas que o Senhor nos concedeu. Tive muitas respostas de orações. Muitas pessoas me disseram que tem um relacionamento melhor com o Senhor. E isso me alegra o meu coração, porque Deus faz essas coisas. Às vezes nós nos achamos pesados, achamos contrito, achamos frustrados, mas Deus vem ao nosso encontro e nos responde. Deus nos fortalece, Deus nos ajuda. Eu quero agradecer você que ficou esses 7 dias, que a vitória foi nossa, porque vamos sair melhor dessa campanha, porque essa campanha, uma pessoa segundo o coração de Deus, uma pessoa melhor. Isso foi o que Deus propositou no nosso coração e Ele realizou. Eu sou grata por você, sou grata a Deus por esse direcionamento, eu sou grata a Deus porque Deus nos fortalece, Deus nos ajuda, Deus nos socorre. Ai, como eu sou grata a Deus por todas essas bênçãos. E hoje nós vamos estar para finalizar essa nossa campanha, buscar a direção de Deus antes de agir. Esse é o que ele deixou para nós hoje, para que nós venhamos buscar a sua direção antes de nós agirmos. Olha o que diz a palavra do Senhor, que o Senhor deixou aqui para nós buscar a sua direção antes de nós agirmos. E às vezes a gente age primeiro, mas depois que faz errado, vai pedir perdão a Deus para Ele nos ajudar a arrumar o nosso erro. Mas que nós venhamos buscar a Deus, buscar a sua direção, a sua orientação antes de nós agirmos. Está em Provérbios, capítulo 3, o verso 5 e 6. São apenas 2 versos que eu quero ler para nós. Olha o que o Senhor nos ensina, para nós buscarmos a sua direção antes de nós agirmos. Essa é a orientação do Senhor. Nós queremos ser uma pessoa segundo o coração de Deus, então olha a orientação dele para nós. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nós temos que confiar no Senhor, acreditar no Senhor, não nos apoiar que nós sabemos isso, sabemos aquilo, vou agir por conta. Não, confia no Senhor. E ele ainda diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Que nós venhamos praticar a palavra do Senhor, que nós venhamos buscar a orientação dele, porque ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Quer ser uma pessoa mais íntegra, mais reta? Fazer as coisas certas? Estarei lendo e eu já li a palavra do Senhor. Estarei orando e profetizando o que é para nós ser uma pessoa antes de nós agirmos. Para nós ser uma pessoa segundo o coração de Deus, nós temos que buscá-lo antes de agir. Nós temos que pegar a direção de Deus antes de agir. Estarei orando por você e profetizando as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Eu quero que você conheça a palavra do Senhor. Quero que você busque a Deus em primeiro lugar, para depois você começar a fazer as coisas. Busque a direção de Deus e você irá ver como as coisas vão endireitar. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por ficar aqui, e nós temos certeza que depois dessa campanha nós vamos ser muito melhor. Nós vamos ter mais cuidado, vamos viver mais a presença de Deus, buscar mais o seu direcionamento, e você vai ver o agir de Deus com mais fluir na tua vida. Pai, que nós venhamos, Senhor, te buscar, que nós venhamos orar antes para vencermos, Pai. Que nós venhamos orar antes, que nós sabemos que nós vamos orar antes e vencermos depois. Que a nossa busca tenha a direção certa para evitar, Senhor, a decepção, Pai. Decisão sem
sem a tua orientação, Pai, gera frustração. Que nós venhamos, Pai, orar antes e vencer depois. Que nós venhamos buscar a tua direção, evitar decepções, Pai. Que a nossa decisão, Pai, gera. Se nós fizermos algo sem a tua direção, vai gerar frustração, Pai. Que nós venhamos te amar mais do que tudo na nossa vida, Pai. Que nós venhamos quebrar o nosso orgulho e depender de Ti, Pai. Que nós venhamos obedecer, Pai, mesmo quando dói, Senhor. Ah, Senhor, nos perdoa mesmo sem... Senhor, nos perdoe mesmo sem olhar para trás, Senhor. Nos perdoe quando nós vamos olhando para trás, mas que nós não venhamos, Pai, olhar para trás e se arrepender, Senhor, de ter feito a tua vontade, mas nós vamos olhar para trás e se arrepender do que nós deixamos de fazer, Pai. Que nós vamos buscar primeiro a tua presença, Pai, com paixão, com amor, com dedicação. Que nós venhamos nos arrepender, Pai, recomeçar, Pai. Que venhamos ter uma direção certa antes de agir, que nós venhamos pedir, Senhor, a tua direção antes de nós agirmos, Pai. Senhor, venha proteger o nosso coração, Pai. Ah, que nós andamos em verdade, Pai. Que nós nunca venhamos desistir, como diz na tua palavra, Pai. Em 2 Crônica 16, 9. Estarei lendo a palavra do Senhor, 2 Crônica 16, 9, que diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisto você, que venha de dedicar todo o seu coração. Então que você venha, olha, eu quero que você grave esse versículo, que é 2 Crônica, versículo 16, o verso 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aquele que lhe dedica totalmente o coração. Que o seu coração seja dedicado a Deus, que o seu coração seja voltado a Deus, que você venha pedir a Deus a sua direção, que você venha orar e tomar a decisão depois, porque se você ora antes, você vence depois. Se você pensar em vencer antes, você vai errar. Mas você pense, ore antes, confie, que depois vem a tua vitória. Porque nós viemos buscar a direção de Deus para nós evitarmos decepções. Que nós viemos tomar a nossa decisão. Se nós tomarmos uma decisão sem a direção de Deus, nós iremos nos frustrar, porque Deus conhece o nosso amanhã. Que nós venhamos amar a Deus sobre todas as coisas, que o nosso amor seja grande pelo Senhor, que nós venhamos deixar o nosso orgulho de lado e buscar a Deus, obedecer Ele, mesmo que doia, mesmo que que Ele nos perdoe, porque quando nós falharmos e quando nós olharmos para trás, nós vejamos as coisas boas que o Senhor fez e que nós estamos seguindo para o alvo que é Cristo. Que nós venhamos nos arrepender e recomeçar na direção que o Senhor nos deu. Antes de agir, nós temos que orar, temos que clamar, temos que pedir ao Senhor a direção dEle, que Ele venha proteger o nosso coração, que Ele venha nos dar a direção, que nós andamos na verdade que é Cristo, que nós nunca venhamos desistir. Nunca desista de buscar a Deus, buscar a direção de Deus, buscar o propósito de Deus na sua vida. Busque todos os dias, chegue na sua presença, peça a Ele a direção. Converse com Ele, diga: Senhor, eu preciso tomar essa decisão, me ajuda, me orienta, porque você vai ver que lá na frente, com a ajuda do Senhor, você venceu, porque nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor, como diz a sua palavra, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aquele que lhe dedica totalmente o coração. Se você confia em Deus, se você crê em Deus, creia que Ele está olhando por você, porque os olhos do Senhor estão atentos sobre todos que o buscam, e Ele nunca vai deixar você sem resposta, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele nos ama, Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele sabe aqueles que o buscam, aquele que tem um coração aquebrantado, aqueles que tem um coração humilde na sua presença, aqueles que obedecem a palavra deles, mesmo custando caro. Aquele que perdoa com sinceridade para que seu coração seja liberto. Aquele que tem prazer na sua presença.
arrepender-se de verdade, buscar a autoridade no nome de Jesus Cristo, aquele que busca a direção de Deus. Se você tem feito isso, tem procurado, tem errado sim, tem falhado sim, mas Ele te perdoa e você irá ver que você será uma pessoa segundo o coração de Deus. E essa pessoa que nós estaremos orando, clamando, declarando as bênçãos do Senhor, Pai, nós fizemos essa campanha e sei, Senhor, que tu fechaste com chave de ouro. E sei que todas essas pessoas que ouviram, compartilharam e levaram essa palavra a mais alguém e compartilharam, elas curtiram para que o YouTube, Senhor, entregue a mais pessoas, Pai. Eu sei, Senhor, que a tua glória, o teu poder, a tua presença, a tua bênção, a tua provisão, a tua proteção está sobre cada um deles, Pai. Porque eles têm sede de ti, Senhor. Eles têm feito esse propósito, Pai, de estar esses 7 dias aqui buscando, te adorando, te louvando, para que eles sejam uma pessoa segundo o teu coração, para a pessoa que vem ouvir a tua voz, que elas venham entender o seu chamado, que elas venham entender o seu propósito da vida deles, Pai. Eu peço que tu venha abençoá-las, que tu venha livrá-las, venha protegê-las. Pai, reveste-nos com as tuas armaduras, Pai. Reveste-nos com o teu sangue precioso. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos protege, nos guarda, nos livra. Pai, realiza o desejo do coração dessas pessoas. Pai, isso que ficaram aqui os 7 dias. Muitos não conseguiram fazer os 7 dias. Fizeram 1, 2, 3. Mas mesmo assim, Pai, eu peço que tu que os abençoe. Derrama das tuas bênçãos. Derrama da tua graça. Eles sintam o toque do teu Santo Espírito. Que eles sintam o mover do teu Santo Espírito. Que eles sintam a alegria da salvação. Que eles sintam o mover do teu Santo Espírito. Eu os abençoo no teu nome, Jesus. Que a tua mão santa e poderosa os conduza, Pai. Senhor, eu sei que tu não faz acepção de pessoas. E sei que todos aqueles que estão aqui ouvindo, mesmo que seja um dia, Pai, abençoa. E quem ficou os 7, Pai, eles perseveraram, eles creram na tua palavra, e eles serão uma pessoa segundo o teu coração, que eles têm te buscado, eles têm te adorado, eles têm te louvado. Eu agradeço a Deus, eu oro e clamo, intercedo por eles, Pai, que as nossas orações cheguem ao trono da glória, Pai, que nos abençoa, nos livra, nos protege, nos guarda, Senhor, como a menina dos teus olhos, Pai. Derrama das tuas bênçãos sobre a vida deles. Visita-nos, Pai. Espírito Santo de Deus, tu é bem-vindo em nosso meio. Opera, destrava tudo que está travado. Que a tua glória venha resplandecer sobre a vida de cada um. Eu os abençoo no teu nome, Jesus. Que a tua mão santa e poderosa os conduza, derramando bênção, graça, poder e glória e maravilha. Em nome de Jesus, receba o teu milagre hoje. Hoje é dia de milagres. Hoje é dia do impossível chegar até você. Receba a graça do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.